Salve, salve, galera do Me Salva, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora lá resolver a questão 61 do nosso segundo simuladão Enem 2022 da prova de Ciências Humanas. Essa questão bem interessante, pessoal, ela vai tratar de uma questão da interdisciplinaridade dentro da geografia, tá? Que vai ser a geografia urbana, certo? Problemas urbanos aqui e a desigualdade social. Tá? Então, é bem importante ter a atenção às informações citadas, certo? O enunciado. O caso citado pelo texto acima exemplifica parte de um problema social existente no Brasil, cujas causas estão relacionadas. Olha o texto. Na última terça-feira, mais uma vez, a cidade de São Paulo testemunhou cenas absurdas de violência. Mais uma vez, já que essa não foi a primeira. A reintegração de posse de um edifício que, abandonado há anos, havia sido ocupado por famílias sem teto. Foi executada pela polícia militar. Agora, foi o prédio do Hotel Aquários na Avenida São João. Então, o que o texto está passando para a gente, pessoal? Isso é bem importante de reconhecer, é o déficit habitacional, né? Que estão, esse meio urbano aqui, pegando o território brasileiro, a gente passa por este processo, né? Este problema que é o déficit habitacional. Hoje a gente tem em torno de 5.900.000, né, pessoas vivendo, né, com esse déficit habitacional, né, esse problema de moradia. E aqui está diretamente ligado com essa questão da desigualdade social e uma falta de atenção dos poderes políticos, né, dos órgãos públicos para solucionar o problema, né? Em vez de ir lá nesse prédio ali, por exemplo, que está sendo citado aqui, tirar as pessoas, né, resolver este problema, porque vai tirar aquelas pessoas, aqueles prédios vão seguir inaptos por muitas vezes. E aí coloca as pessoas a viver em condições mais precárias ainda, né, do que estavam vivendo nessas ocupações. Tá? Então há toda essa questão, né, toda essa problemática aqui do meio urbano não pode se diferenciar, né, de esquecer dessa questão da desigualdade social, que vai ser um dos motivos que vai acarretar este problema, certo? Então, olha ali as alternativas. A falta de incentivo à cultura, né, parte do problema social existente no Brasil, cujas causas estão relacionadas à falta de incentivo à cultura? Não, pessoal, tá? Não vai ser isso. Aqui tá, o texto não cita questão cultural, né? Óbvio, né, que incentivo à cultura é muito importante, mas não vai estar relacionado com a problemática do texto. Ao descumprimento de direitos sociais, perfeito, né? Vai ser essa a alternativa correta, não vai ter essa questão, né, de uma consciência social, não vai resolver o problema, vai retirar as pessoas, então vai ter um descumprimento de direitos sociais aqui, beleza? O mau planejamento dos centros urbanos, o mau planejamento, pessoal, vai surgir, por exemplo, o processo da favelização. É quando há um crescimento acelerado das cidades, né, a macrocefalia urbana, né? Mas não vai ser essa questão desse mau planejamento dos centros de cidades, não vai fazer relação que o texto, o problema que o texto está citando, tá? Que é essa parte da desocupação das pessoas de prédios abandonados. Show? Mais uma vez, o déficit urbano aqui, né, o déficit de moradia enraizado, né, neste texto. D. As consequências da crise... Aqui, gente... As consequências da crise hídrica em nível global. Pessoal, que tem a ver a falta d'água com o texto. O que está sendo solicitado aqui no enunciado? Nada, né? A diminuição das taxas de emprego na população economicamente ativa. Aqui vai aumentar a questão da desigualdade social, isso aí pode acarretar nessa questão, né, do déficit de moradia, tá, pessoal? Então, o desemprego ele vai ser mais um fator para as desigualdades sociais, né, que vai levar com que se tenha este problema. Qual é o problema? Né, essa parte das pessoas não terem a moradia adequada, né? Então, isso é bem importante, mas não vai ser diretamente essa relação com o texto. Aqui sim é a questão do descumprimento de direitos sociais, é o ponto-chave do nosso texto aqui, junto com o que o enunciado está cobrando da gente, tá? Então a alternativa E está errada.
Certo, pessoal? Tranquilo? Você gostou da resolução do exercício? Então avalie aí na plataforma. Bons estudos para vocês e até o próximo exercício. Salve, salve, pessoal do Me Salva, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos agora resolver a questão 74 da prova de Ciências Humanas do nosso segundo Simuladão Enem 2022. E aqui o assunto vai ser a parte da geografia urbana. Maravilhosa. Vamos então resolver. Pessoal, primeiro de tudo, a gente tem que fazer uma boa leitura, né, deste mapa, tá? Ao olhar esse mapa aqui, está sendo apresentado para nós, leitores, a questão das redes urbanas, tá, gente? Vou ter que colocar aqui para vocês. Redes urbanas. O que são essas redes urbanas, pessoal? É nada mais, nada menos que um sistema, né, dessas cidades, no território de cada país, que vai ter o quê? Uma interligação por pontos clássicos, como um bom transporte, uma boa comunicação, o fluxo de pessoas, mercadorias, tá? E aí, com esta rede urbana, vai surgir o que a gente conhece como hierarquia urbana, tá? Onde cada cidade vai ter a sua importância no território, tá? Aqui no caso, o território brasileiro. Então, se a gente for olhar aqui, né, a legenda, jamais deixem a legenda de lado, ela passa informações importantes. Olha só, grande metrópole nacional. E essa grande metrópole nacional, São Paulo.
né, o grande centro financeiro, industrial, comercial do Brasil, tá? E vai ter uma relação muito forte também com, né, numa escala planetária. São Paulo também é considerado uma cidade global, gente, tá? Então, não se esqueçam de analisar aqui essa legenda, tá? Então, São Paulo está na hierarquia, no topo da hierarquia, tá? Ali, metrópole nacional, nós temos o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. É, o Rio de Janeiro. A gente tem Brasília, tá? Bem importante aqui, né? Que a gente faça essa leitura e esses estados, né? O Rio de Janeiro, né? A cidade de Rio de Janeiro, a cidade de Brasília, pessoal, eles vão ter uma grande influência no território brasileiro, né? Com serviços, a gente vai ter diversos centros financeiros ali, então, por isso passa a ser uma influência nacional. E Brasília é a capital do nosso Brasilzão, né? Então, a gente vai ter outras metrópoles aqui, tá? Como Porto Alegre, né? Que pode ser considerada uma metrópole regional, né? A gente vai ter ali Curitiba, tá? A gente vai ter aqui Manaus, a gente vai ter diversas metrópoles regionais, gente. BH, Recife, tá? Fortaleza. E isso parte, né, dessas redes urbanas que vai acabar dando origem à hierarquia urbana, tá? O motivo para a intensificação das conexões, olha as redes, conexões, gente. As redes, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda esse mapa. Apresentadas pelo mapa acima vamos ver agora, né? A busca por trabalho nas indústrias? Não vai ser essa questão, tá, galera? A dificuldade de ocupação no interior brasileiro? Não, né? A organização hierárquica na relação entre grandes centros? Aí sim, pessoal, tá? De cara aqui, essa questão da hierarquia urbana sendo exposta na nossa fuça. Olha só que questão maravilhosa, né? Então, a gente já fica com a alternativa C, que mostra as redes urbanas, vai mostrar, quando a gente cita essa questão das redes urbanas, diversos serviços, e aí, a partir disso, a gente tira, né, ali o contexto da hierarquia urbana, que é o que está sendo dito aqui com este mapa e o enunciado para vocês, certo? Gostou da resolução? Então não esquece de avaliar na plataforma. Bons estudos para vocês e até o próximo exercício. Tchau, tchau.
Salve, salve, galera do Me Salva, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos agora resolver a questão 87 do nosso segundo simuladão Enem 2022 da prova de Ciências Humanas. E essa questão é maravilhosa, que ela vai tratar ali do espaço rural, né? E o espaço urbano, a relação entre os dois, o quanto eles vão se complementar. Olha que coisa mais linda, né? Vamos para o enunciado. A linha de pensamento mencionada pelo texto acima ampara-se à medida que, tanto no espaço geográfico, como nas sociedades em geral, é observada. Tá, vamos pegar um pouco mais de informação aqui no texto, certo? Salienta-se a complementaridade, olha só, entre campo e cidade, e vislumbra-se a possibilidade de pensá-los enquanto espaços culturais e de vivência, espaços distintos, que se complementam justamente pelas diferenças que possuem. Olha só, né? Cuja concepção envolve o rural e o urbano, as ruralidades e as urbanidades que simbolicamente extrapolam suas existências espaciais enquanto as materialidades. Gente, aqui é bem importante a gente ver essa relação, né? Uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que o espaço rural não está mais isolado como 50, 60 anos atrás, né? O processo de globalização chega no campo, né? Se o processo de globalização chega no campo, chega junto com ele a questão da informação, né? Principalmente ali com os meios de comunicação. Vocês podem colocar ali o telefone celular, né? A televisão, né? A internet. Num cliquezinho se tem as informações necessárias, né? Sejam elas positivas ou negativas, tá, pessoal? Mas esse processo de globalização ele chega no campo, certo? Com esse avanço tecnológico. Isso permite que a vida no campo não seja de uma forma mais isolada, né? E aí acaba pegando diversos pontos, né? Que se complementa com o estilo de vida da cidade. E a gente tem que pensar num contexto, tá, galera? Que, além do estilo de vida, as questões, as relações econômicas e comerciais também vão ser alteradas neste campo, né? Este campo não vai sobreviver economicamente único exclusivamente do primeiro setor da economia, né? Entra o segundo setor, entra o terceiro setor econômico também, né? A parte das indústrias, a parte de serviços e comércio. Então, há uma grande alteração, né, neste espaço geográfico, e aqui, que a gente vê no enunciado, é uma larga escala, tá? Então, a gente tem essa linha de pensamento mencionada no texto, certo? E vai ser exposta nessas modificações do espaço geográfico, como na sociedade em geral, né? Isso é bem importante que vocês tenham na caixopinha. Olha só, alternativa A. Uma intensificação da produção agrícola. Em nenhum momento está sendo dito aqui na questão de produção, né? Olha só, pessoal, tá? Cita espaços culturais, vivências, espaços distintos, né, que vão se complementar. Não vai tratar aqui dessa intensificação da produção agrícola, certo? Ah, mas a tecnologia não vai ajudar para o aumento da produção? Sim, mas não é isso que está sendo dito no texto. Beleza? Uma mudança nos hábitos de produção e consumo. Sim, pessoal. Né? A gente vai ter, como eu citei para vocês agora há pouco, esse processo de globalização chega no campo, consequentemente vai haver uma mudança, né, nos hábitos de produção e nos hábitos de consumo. Né? A produção, aí entra a questão dos maquinários, entra a questão da tecnologia no campo, né? A questão do consumo também, porque vai adentrar nesse território a questão de serviços e comércios, né? Vai haver essa modificação, né, do campo não ser mais isolado, o modo de vida no campo vai mudar, esse modo de vida no campo muda, né? Consequentemente vai mudar os hábitos ali também de consumo, certo? Então a alternativa B está linda, maravilhosa e correta. C. Uma situação de recente envelhecimento da população. A gente está passando, se a gente pegar aqui o território brasileiro, a gente passa no processo de envelhecimento da população, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Mas não vai estar sendo dito aqui no texto para nós essa questão demográfica, tá? Este envelhecimento da população, certo, pessoal? Então, a alternativa C não vai se adequar com as informações que estão sendo ditas no texto. Isso faz com que ela esteja errada. Uma desenfreada investida das áreas urbanas sobre as áreas rurais? Tá.
né? Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Não faz sentido. Essa aqui está errada, tá? A falta de empregos dignos para a maioria dos trabalhadores rurais. Tá? Vai tratar mais uma vez aqui, gente, da complementaridade do urbano e do rural, tá? Então, pessoal, essa aqui, ela trata de uma forma muito isolada, né? Como se fosse exclusivamente o espaço rural. Não é isso que o texto fala. Não esqueçam dessa palavrinha mágica aqui, certo? A complementaridade, tá? Isso faz com que a alternativa E esteja errada, tá? E aí, você gostou da resolução da questão? Ah, então não esquece de avaliar na plataforma, isso aí, tá? Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.